do famoso jovem mística revoltada, dark, gótica, trevosa, que precisa mostrar que é sombria. Mas a maioria das mulheres que cultuam Lilith, pelo menos as que eu conheço, vem de uma estrutura, digamos que marginalizada, de alguma forma, teve dificuldade, teve violência, teve muitos processos drásticos que ela precisa chegar no fundo do abismo para se reerguer. Não tinha um pai, uma mãe, às vezes, para acolher, não tinha nenhuma rede de apoio. Não tinha rede de apoio. Ela foi jogada, às vezes, num abismo. E o que vocês acham sobre isso? Sobre essa questão de titularem muitas litianas com essa forma pejorativa de enxergar e de não respeitar o culto dos outros, que é uma coisa extremamente triste dentro de um cenário que é espiritual. Então, eu não acho que tá muito errado. Somos não acho que tá muito longe disso, não. Porque, assim, eu acredito que a grande maioria das pessoas que vai pra esse lado mais do submundo, já são pessoas que contêm essa chama do adversário, né? Já tem esse caos por dentro, já é o questionador por natureza. Não vai com os outros, né? Então eu acredito que a gente acaba sendo um pouquinho mais trevoso mesmo, mais indo pro outro lado, o obscuro da luz. A luz irrefletida do Deus do outro lado. Exatamente. Vocês consideram que a revolta é essencial nesse caminho? Olha, eu acredito que assim como existem os polos de todas as coisas, eu acredito que a revolta ela seja necessária também para trazer a conscientização. Eu vejo muitas pessoas recriminando o ódio que às vezes nós sentimos, como se a emoção... Exato, mas exatamente. Para uma pessoa evoluída. Não, esse é um pensamento totalmente kardecista, Allan Kardec, Chico Xavier, né? De que você tem que vibrar luz e de que você... exatamente, que se você sentir raiva e sentir ódio, vai fazer... Então, gente, na magia você usa raiva e ódio, inclusive, para fazer ritual, tá? Então, ela é, sim, super usável e super necessária. Eu acho que precisa, sim, ter a revolta. O que seria das populações se não fossem as grandes revoltas, né? Então, eu acredito que tenha que ter, sim, o outro lado da moeda. O que acontece? O culto a Lilith, dentre todos os epítetos, todas as manifestações e associações do obscuro, do selvagem, do predatório, do noturno, sempre foi e sempre será trevoso. Isso não é uma questão de estilo de se vestir, de estilo de viver e etc. É uma necessidade energética e psíquica. É o trabalho com as sombras que a gente encara toda vez que... Toda mulher que eu tenho certeza que está aqui, que já sofreu algum tipo de violência, por ser mulher, em alguns momentos se sentiu culpada. Em algum momento achou que a culpa era dela porque falam que é maluca, falam que é intensa demais, que sente demais, que quer falar mais alto, que quer ocupar um lugar na briga. É um instinto que a gente tem. É uma questão instintiva. E quando a gente se vê acuada, quando a gente se vê ameaçada, a gente ataca. A gente não se cala, a gente ataca, a gente morde. Não é oferecer o outro lado da face, né? Não, porque é a nossa natureza. É a nossa natureza. E a gente não vai moldar a nossa natureza a bel prazer das pessoas que querem tranquilidade. A gente não está aqui para trazer tranquilidade. A gente está aqui para trazer mudanças. E se uma mulher que é mansa? Não, a gente não vai. A gente não vai porque a gente não nasceu nesse contexto. A nossa natureza não pertence a esse contexto de paz, de tranquilidade, de amor incondicional. A gente abraça a sombra, a nossa própria sombra, e por isso muitas vezes a gente se sente culpada quando sofre alguma violência. Mas aí vem Lilith e lembra a gente, culpada de quê? Então a gente vai atacar sim, a gente vai morder sim, e a gente vai continuar existindo sim, e outras pessoas depois da gente vão continuar sim, e assim como pessoas vieram antes, a gente continua aqui e outros virão depois. E vai sempre existir, não tem como as pessoas, a sociedade, o cristianismo e etc, o que for, as leis como era antes, as pessoas eram condenadas, né, até a morte, por não cultuarem o Deus da religião estabelecida. E a gente vai continuar. É um culto de resistência. E gostando ou não, a gente vai. E se chiar, a gente morde mais forte. Se chiar, a gente bate mais forte. Resistência. Eu acho que essa é a palavra, a gente arranca a cabeça. Se precisar, a gente arranca a cabeça e bebe o sangue, como Kali fez. Quando ela estava ali arrancando a cabeça, o sangue caía e nascia mais. Ela foi lá e resolveu beber o sangue
vai parar de reproduzir. Então, se precisar parar de reproduzir, a gente pega o sangue. Igual a árvore da morte. Não tem um ponto certo ali, uma clifa certa para você começar. As ordens herméticas sintetizam uma ordem por onde você pode começar, você faz os ritos, a elevação de grau, blá, blá, blá. Mas como a gente não está dentro de uma ordem hermética, a gente está na vida, você começa pela clifa que for, estiver diante de você. E o culto à Lilith é a mesma coisa. Comece pela situação que você está vivendo, de acordo com a situação que você está vivendo. E aí, conforme você vai se aprofundando, você vai descobrindo mais práticas, tanto mágicas quanto psicológicas. Isso envolve também conhecimentos arqueológicos, mitológicos, históricos. Envolve psicologia, sociologia, antropologia e envolve magia. Então, é estudar também sistemas mágicos, práticas mágicas, mas siga a sua intuição, porque a sua intuição é a sua bússola do seu caminho espiritual. Você pode, sim, em alguns momentos, ter uma pessoa para te orientar, mas depois você vai superar aquela pessoa e ela não vai ter mais nada a te oferecer de acordo com as suas necessidades, e aí você vai passar ou para uma outra pessoa, para um outro sacerdote, ou caminhar sozinha. Então, em alguns momentos você vai estar sozinha, em alguns momentos você vai ter orientação, mas é sempre seguindo o seu caminho, a sua intuição e as suas necessidades. A gente vive de uma forma hoje que a gente não tem tempo para escutar as nossas necessidades. É o tempo todo a sociedade impondo coisas, é a família impondo coisas, amigos, trabalho e etc. A gente não para um segundo para pensar, gente, do que eu estou precisando? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Do que realmente eu estou precisando? Então, é ter esses momentos para você ouvir a sua intuição para seguir o seu caminho. E a sua bússola para saber se você está no caminho certo, os resultados que você vai obter. Lembrando, tá, que não são resultados materiais, porque não tem absolutamente nada a ver com teologia da prosperidade. Não é algo que tem que te enriquecer materialmente, trazer dinheiro, etc. A sua maior riqueza é a sua autoidentificação. Né? Mas elas não são virtuosas, ricas espiritualmente falando, né? Primeiro, a pessoa, ela tem que... Eu acredito que a pessoa ela tem que estar num acompanhamento terapêutico para iniciar qualquer culto a qualquer divindade do submundo. Qualquer um. Você entrar num culto a Lilith sem um respaldo psicólogo, você vai sofrer uns perrenguezinhos, tá? Segundo, a gente no começo fica com muita sede ao pote, né? Já quero, nossa, começar aqui e ler todos os livros e já dar o meu sangue menstrual e não sei o que lá. Eu acho que você vai por etapas, tá? Então, por exemplo, sangue menstrual, fluido sexual, você vai oferecer isso a Lilith quando você não for mais um iniciante, né, um neófito ali, que você já saiba manipular esses tipos de elementos, tá? Então começa com uma oferta simples, lembrando que ofertas a divindades não são só apenas coisas materiais, tá? Atitudes, pensamentos, emoções, você pode tudo direcionar e oferecer também para a divindade. Então você vai começando ali aos poucos, como a Sô falou, você pode ter alguém ali te respaldando, um sacerdote que entende mais, para te ajudar na caminhada, mas você não vai ficar com aquela pessoa a vida toda. A sua sacerdotisa é Lilith, é com ela que você vai perguntar como que vai ser, qual dia que vai ser, o que vai usar, é tudo com ela. Entende? Então você tem que ter também, no mínimo, saber se comunicar com a divindade, para você fazer as suas questões sem também precisar depender de outros. Por isso tinha que ter sido o título Surubão da Mesopotâmia. Menina veneno, não é pequeno demais pra nós. Adoro. Quem chegou até o final, assistindo desde o início e compreendendo as nuances que a gente trouxe aqui, vocês conseguem compreender que não é possível comprar um sacerdócio com Lilith? Mas a gente vê pessoas vendendo curso, às vezes, com carga horária, vamos supor, de 4 horas, e vendendo um curso que a pessoa não cultua dentro dessa questão. Então a gente consegue perceber como é raso. Sim. É muito profunda, gente. É muito além, eu duvido que esse curso aí ela indica um terapeuta. No mínimo tem que indicar, gente. Não... Você pagar uma pessoa para te dar um certificado, por mais que você tenha ali feito um cursinho com a pessoa, por mais que até o curso seja bom, ok, mas não existe certificado de sacerdócio, não existe, nem dentro de ordem hermética, não existe. Uhum. E quando você se torna sacerdote dentro de uma ordem hermética, você tem aquele título apenas para os membros daquela ordem, fora daquela ordem você não é nada. A pessoa faz um curso de 3 meses, de 6 meses, sai com um certificadozinho, um papelzinho lá. O curso até pode ser bom, gente. Eu não sei qual que é o conteúdo que essas pessoas colocam nesses cursos. Às vezes pode ser bom, né? Não sei. Mas mesmo assim não é o suficiente. Não é. O buraco é muito mais embaixo, né, gente? Se faz necessário, sim, a gente perguntar. A gente ter pessoas que possam nos orientar sem
sem que a gente sinta medo de perguntar qual a referência, que livro que fala isso, qual o material que você me indica, o que você pensa sobre isso, sem sentir medo, ou sem sentir vergonha, ou sem ser punido, sem ser ridicularizado ou humilhado por isso. Isso é muito importante, gente. O meu conselho para quem quer começar a cultuá-la é ter muito respeito por ela, mas também não precisar se apegar somente no que é conceito histórico. Ter intuição, usar a gnose ao seu favor e também deixar fluir e deixar que a divindade mostre para você aquilo que você tem de melhor e também aquilo que você tem de pior. Para quem quer começar a cultuar Lilith, né, eu indico começar a se aproximar, a conhecer, a entender, né, acompanhar pessoas como nós, que a gente leva o nosso sacerdócio a sério, a gente tem realmente um sacerdócio, né, a gente traz todas as verdades aqui, a gente não maquia nada, né, mostra como realmente é, e com intenção e verdade. Né? Porque se você procurar Lilith para trazer relacionamentos apenas, para trazer algo a você, né? Sem ser realmente uma entrega, uma procura ali, uma conexão, né? Você não vai conseguir realmente acessar a Lilith. Né? Então vá com sinceridade, né? Que ela traga a gnose para você e você vai ver que os caminhos vão começar a se abrir e você começar a se aproximar dela. Né? Estudos também. A intenção pura e o respeito é fundamental em qualquer vertente que você esteja, né? Totalmente. É isso, amiga. Agradeço demais pela sua presença e por todas as meninas que participaram da live hoje. Eu tô extremamente satisfeita e feliz com o resultado que nós obtivemos. Eu acredito que essa live vai ser enriquecedora em muitos níveis, em muitas camadas, para muitas pessoas. E quem sabe a gente não faz mais coisas juntas, né? Afinal de contas, nós temos que cada vez mais nos unir, porque quanto mais a gente causa separatividade, a gente tá traindo a nós mesmas, as nossas ideologias, as nossas filosofias. Quando a gente fica falando por trás das outras, mandando indiretas, causando segregação, desrespeitando, debochando o culto da outra, a gente está traindo a nossa própria espiritualidade, a nossa própria caminhada. E ter mulheres como você é fundamental na minha jornada, amiga. Gratidão por tudo, viu? Também foi maravilhoso estar com vocês. E é só o começo de muito. Só o começo, hein? Se cuida, amiga. Ótimo sábado. Boa noite pra você. Tchau, tchau, viu? Tchau.